Ora bem, olá a todos. Estou a fazer um vídeo sobre. Não podia deixar de fazer, é um tópico que me interessa imenso. Sobre buracos negros foi o tópico que me levou a interessar mais sobre física e cosmologia. E realmente o Prémio Nobel 2020 foi extraordinário porque foi partilhado entre três individualidades. Também é por causa do limite dos prémios Nobel, só podem ser atribuídos a três pessoas simultaneamente, e infelizmente a ciência atual é produzida por equipes multidisciplinares, por muita gente envolvida nas descobertas, e nem sempre é a atitude mais racional ou mais justa, melhor dizendo, para atribuir prémios. Mas pronto, isto é uma herança do Prémio Nobel do século XIX, não é? Do Alfred Nobel, das regras e como era a ciência feita no passado, eram mais indivíduos a produzirem ciência do que propriamente equipes. Mas pronto, vamos continuar. Eu vou falar um pouco sobre este Prémio Nobel e aquilo que esteve envolvido e o que é que, e no fundo, o que é que ele traz de interessante. Para já, é designado como um prémio pela descoberta de buracos negros, mas atenção a uma nuance. É a descoberta, ou melhor, a formação de buracos negros foi descoberta como sendo uma predição robusta da teoria geral da relatividade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não foram descobertos buracos negros, porque o buraco negro, apesar de ter sido, ainda o ano passado, houve uma fotografia através de observação de frequências de rádio do centro da galáxia M87, e essa fotografia famosa de um buraco negro, no fundo, é apenas uma representação com base nos dados das frequências de rádio que foram recebidas. Não é a descoberta inequívoca de um buraco negro. Bem, mas os buracos negros com grande certeza que são objetos reais, podem não ser exatamente como nós os imaginamos, porque ainda há muito para ser desenvolvido. A relatividade geral não é a imagem final dos buracos negros, ainda há muito para ser desenvolvido. Mas eu não queria, eu começo a falar sobre uma coisa e depois perco-me. Bem, voltemos ao Prémio Nobel. E vou começar por este. O Prémio Nobel não foi dividido de modo igual por todos, portanto metade foi para o Sir Roger Penrose, que é uma pessoa extraordinária. Ele tem 89 anos e eu tenho assistido a palestras dele no YouTube, no Royal Institute, no Royal Society. Ele faz palestras fantásticas, ele tem ideias interessantíssimas sobre cosmologia. Eu acho que, se procurarem no YouTube, as palestras dele são fenomenais. Mas mais adiante eu depois vou falar um pouco mais sobre ele, porque no fundo, para mim, este prémio tem muito a ver com o desenvolvimento que ele faz, e ele é anterior até a Stephen Hawking, que foi responsável também por o estudo sobre buracos negros, a entropia dos buracos negros e a radiação de Hawking, como eles evoluem ao longo do tempo. Mas ele é anterior a isso. Ele, em 1965... Bem, mas eu já lá vou, depois mais tarde vou desenvolver um pouco mais. Eu, para já, vou falar sobre este Sr. Reinhard Genzel, que trabalha para ou é o presidente do Instituto de Max Planck, que foi uma das instituições envolvidas em 2008 pelo estudo que depois lhe deu o Prémio Nobel.
Reinhard Genzel. E agora notem, o prémio foi pela descoberta de um objeto compacto supermassivo. Portanto, não fala em buraco negro, apenas tem a confirmação que é de acordo com a teoria da relatividade geral e a lei da gravitação como ela é entendida hoje, só se pode concluir que no centro da nossa galáxia existe um objeto supermassivo e compacto que provoca órbitas das estrelas perto dele se comportarem como se comportam. E a Andrea Ghez, também em 2008, aliás, antes, ela foi em julho que fez o paper, o trabalho científico dela, o artigo científico saiu em julho de 2008, do Sr. Reinhard Genzel foi em outubro. Mas o que é que nós estamos no fundo a falar? Estamos a falar de buracos negros e eu encontrei este vídeo neste canal que dá uma ideia do que é que nós estamos a falar no interior ou no centro da nossa galáxia. Faz aqui uma comparação com a Terra, o tamanho da Terra e um buraco negro, que não é o buraco negro que nós estamos aqui a falar. Mostra o Sol e depois o buraco negro que se está a falar, ou o objeto supermassivo compacto que nós hoje pensamos ser aquilo que a relatividade geral chama de buraco negro e que foi confundido no início por talvez ser uma estrela muito massiva, um núcleo galáctico com muitas estrelas que tivessem essa influência, mas não. Hoje em dia já se sabe que este objeto, este monstro que nós temos no interior da nossa galáxia tem 4 milhões a massa do nosso Sol, esta pontinha aqui em baixo, e realmente praticamente era capaz tem mais ou menos o tamanho do buraco negro no centro da nossa galáxia, é capaz de ser ali um pouco antes da órbita de Vênus. Não, entre o Sol e a órbita de Mercúrio, o que é uma coisa gigantesca e para quem não tem ideia do que é que significa, aliás, a maioria de vós que gosta de ciência e que já estudou um pouco ou que leu um pouco sobre buracos negros, para nós termos ideia do que é este monstro que está aqui, ele tem a mesma massa de 4 milhões de sóis, mas o que é que isso quer dizer? Para nós termos ideia, quando nós pegamos na Terra, a Terra que tem o tamanho que nós conhecemos, não é? Que nós sabemos, e podemos pegar então, para imaginar a densidade de um buraco negro, significa pegar na Terra inteira e compactá-la ao tamanho de um berlinde real, não é? Um berlinde que nós conhecemos como um objeto do dia a dia, mas é isso que significa, no fundo, um buraco negro. É pegar na massa, por exemplo, de um planeta Terra e encolhê-la até ao tamanho de um berlinde. E podemos pensar, mas como é que isso é possível? É possível. A gravidade, se não houver nenhum processo que a impeça de tornar a sua influência, ou se não houver nenhum processo que impeça a gravidade de atuar, nada lhe resiste, e em algumas circunstâncias é isso que acontece. Portanto, o que é que esta senhora Andrea Ghez e o Sr. Reinhard Genzel fizeram? Eles pegaram em observações do centro galáctico e, aliás, o ESO, o observatório onde foram feitas estas observações, tem um vídeo muito giro sobre fazer um zoom na nossa galáxia como se estivéssemos numa zona exterior e fazer um zoom até ao supermassivo objeto que podemos encontrar no centro da galáxia. E é um vídeo muito interessante, mas no fundo isto é passar por todos estes 100 milhões, mais ou menos
Não são 100 milhões, são mais. Eu agora não tenho a certeza de quantas estrelas tem a nossa galáxia, mas acho que são ou 100 mil milhões, acho que é isso. Mais ou menos esse o tamanho, o número de estrelas que há só na nossa galáxia. E nós imaginamos e nós sabemos que o universo tem talvez o mesmo número de galáxias, pelo menos o universo observável, que tem a nossa Portanto, o número de galáxias no universo é equiparável ao número de estrelas que tem a nossa galáxia. Portanto, e nós vemos agora no zoom que está a ser feito, vemos então em pormenor o quê? Não se vê nada, só se vêem aqui estes pontos que são as estrelas, mas o interessante é ver o movimento das estrelas. E, por exemplo, esta estrela aqui faz este movimento, esta órbita super elíptica mostra que há aqui qualquer coisa no interior, para onde ela está a passar. Isto significa que há de facto no centro um objeto realmente muito massivo que a faz com que aquela estrela tenha um comportamento quase como tem um planeta à volta do nosso Sol. A mecânica é igual, aí está perdida na teoria da relatividade geral. E então este observatório europeu está no Chile e nós podemos vê-lo aqui em mapa. Portanto, temos aqui o Chile e é aqui no topo de um deserto. Aliás, o ESO tem, este observatório tem uma webcam que nós podemos ver exatamente o que é que está a acontecer lá em direto, e ele usou esta tecnologia Near Infrared Imager Spectrograph para conseguir ver a nível do infravermelho, porque o infravermelho permite passar a poeira que impede as frequências visíveis da luz de chegarem aos nossos telescópios, e no campo do infravermelho é possível então discernir então aquelas estrelas que nós vimos naquele vídeo. O trabalho do Sr. Genzel foi publicado em outubro de 2008, e nós vemos aqui, portanto, este foi o trabalho que ele publicou, ele e a equipe dele, não é? E na introdução fala sobre as observações das órbitas estelares keplerianas, que eu acho muito interessante a referência a Kepler. Portanto, Kepler, ele foi o primeiro a conseguir estabelecer uma relação geométrica das órbitas com o movimento dos planetas à volta do Sol, e foi com base nesse estudo de Kepler que depois Isaac Newton conseguiu então derivar as suas leis da gravitação universais. Portanto, primeiro houve uma abordagem puramente de Kepler, puramente geométrica, e depois Isaac Newton deu-lhe um corpo matemático sobre as suas observações, e esta história da astronomia realmente é muito interessante também seguir. Também aqui Andrea Ghez, esta americana que também foi distinguida com este prémio, também no fundo usou outras técnicas e usou o observatório de Palomar na Califórnia, e o estudo dela também no fundo vem aqui mencionar ou vem aqui referir as observações ao longo do tempo das órbitas das estrelas e o movimento que foram observados, e o movimento que foi observado, e chegou à mesma conclusão que o nosso observatório europeu
e este observatório de Palomar fica então na Califórnia, perto entre Los Angeles e São Diego. Muito bonito, é uma zona muito interessante. Seria muito interessante também visitá-lo, é mais fácil do que visitar o Observatório Europeu no Chile. O que é que eu ia falar? Ia falar, portanto, no fundo, e já agora aproveito para falar sobre o meu canal. Este é o primeiro vídeo que eu estou a fazer, além do canal de introdução, que pus-lhe o nome de Filosofia Naturalis. Claro que vou ter que mudar este nome porque ninguém consegue pronunciar. Aliás, eu ao fazer o vídeo, logo na introdução escrevi mal o nome do canal, mas pronto, é típico da minha natureza. E eu depois vou alterar este Filosofia e talvez para Filosofia. Depois, se quiserem ver esta introdução, podem perceber então porque é que eu lhe dei este nome. Mas agora vou falar um pouco sobre Roger Penrose. Mas como o tempo já vai avançando, eu vou dedicar um segundo vídeo sobre o trabalho de Roger Penrose e o artigo que lhe deu o Prémio Nobel e algumas ideias dele, uma introdução às ideias de Roger Penrose num vídeo subsequente, porque este realmente já vai muito avançado. Muito obrigado por ouvirem e bons estudos.